E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Leitura da Palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34 até o 44. E nós estamos falando aqui sobre a necessidade do povo que vive nos nossos dias da mesma forma como aquele povo que vivia no tempo que Jesus andou aqui na terra. A gente vê aqui no verso 34 que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Depois desenrolou-se o restante desse trecho aqui, em que vemos que Jesus orientou que os próprios discípulos deveriam dar de comer àquela multidão, que não precisavam despedi-los. E nós vamos ver que é exatamente assim que o Senhor nos quer nos tempos de hoje também, preparados para alimentar a multidão. Mas nesse momento eu quero primeiro falar um pouco sobre a multidão. A multidão é representada por todas aquelas pessoas que são necessitadas. E nos nossos dias nós temos uma grande multidão, uma inumerável multidão de pessoas que se acham assim, com toda a sorte de necessidades. E muitos desses que estão compondo a multidão ao nosso redor são exatamente crentes. E outros que não são necessariamente crentes, mas são todas pessoas que já ouviram a palavra, que já foram evangelizados, muitos que já foram nas igrejas, outros que já fizeram até parte das igrejas que estão aí e que estão como parte da multidão. E a gente vê um dos aspectos que mais chama a atenção aqui nesse trecho é o fato de que Jesus viu essa multidão e teve compaixão deles. É exatamente o que acontece hoje. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele está em espírito. Quando nós estamos em espírito, ele está presente em nossas vidas e através de nós o Senhor nos faz ver essa necessidade. A multidão está aí com todo tipo de necessidade e precisa da bênção do Senhor da mesma forma como nos dias em que Jesus andou sobre a terra. E
Isso o Senhor nos faz ver, isso o Senhor nos faz atentar hoje, e o Senhor quer que a gente se posicione. E falando sobre o posicionamento, nós devemos lembrar que nós estamos num tempo muito difícil da vida, em que muitos têm esfriado na fé, em que muitos têm se acomodado também, e depois de tudo que aconteceu do ano passado para cá, em que muitas igrejas passaram a maior parte do tempo fechadas, em alguns lugares há muitas igrejas que continuam fechadas, e a qualquer momento nós sabemos que aqui também as igrejas podem fechar. Nesse tempo em que essa situação acontece, o que nós vemos? Vemos que muitos crentes simplesmente desanimaram, muitos crentes esfriaram na sua fé, tiveram então muita dificuldade em manter a sua posição, exatamente porque estavam ainda com a sua fé muito superficial, estavam muito dependentes de uma assistência presencial nos cultos em que eles estavam todas as semanas, nas reuniões, nos encontros e etc. E de repente, quando foram privados disso, ou quando ficou muito mais difícil de terem esse tipo de assistência, então eles passaram a ser parte de novo da mesma multidão de onde se pensava que tinham saído antes, né? E a multidão está aí, e a multidão precisa da bênção do Senhor. E quem é que vai levar a bênção do Senhor até a eles? E aí nós vemos o que Jesus ensinou. Os discípulos daqueles dias que andavam lá com Jesus, eles estavam preocupados porque não sabiam o que fazer, como alimentar aquela multidão, como suprir a necessidade de todo aquele povo que estava ali reunido. Então Jesus começou a ensinar-lhes que eles tinham o que era necessário. E nós aprendemos então que nós, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, como crentes em Jesus, se nós estamos na presença do Senhor, nós temos também condição de alimentar a multidão. Nós temos também condição de trazer à existência aquilo que é necessário, e isso começa com a nossa vida de oração. Então nós vamos orar pelas necessidades dos necessitados, nós vamos trazer uma palavra ao que precisa de uma palavra, nós vamos orar por cura, nós vamos orar por libertação, nós vamos orar por solução de problemas, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar por todas as necessidades que se nos apresentam, e o Senhor vai ouvir e vai atender se nós estivermos em espírito, andando direito na sua presença. Então o Senhor nos faz ver que somos nós que temos que suprir a necessidade da multidão. E isso inclui você. Você que é crente, você que é servo de Deus, você que está na presença do Senhor, que tem experiências com o Senhor. Agora é hora de pôr tudo isso em prática. É hora de alimentar a multidão. É hora de apresentar diante do Senhor aquilo que você já tem. E com aquilo que você já tem, o Senhor vai multiplicar e vai te dar condição de você alimentar a multidão, de você atender a quem está ao seu redor e que precisa da bênção do Senhor. Portanto, não fique parado, não fique acomodado, mas busque ao Senhor e procure se posicionar, porque o Senhor quer usar a sua vida com poder aí mesmo aonde você está. Aonde você está tem bastante necessidade
e você será usado pelo Senhor, desde que você se apresente para isso. A multidão está aí e o Senhor vai te usar. E compartilhe esse vídeo. Há outros crentes que precisam atentar para essa mesma necessidade. Há outros crentes que você conhece que também precisam se posicionar e se deixar usar pelo Senhor. Você pode ser uma bênção aí aonde você está. Dê lugar ao Espírito do Senhor e o Senhor vai te usar. Fique com Deus, fique na paz, o Senhor te abençoe.